Dos três grupos que abrangem toda a humanidade dentro da perspectiva do plano de salvação em Cristo, a Igreja é o que tem o papel mais marcante nesta era, pois que além de substituir Israel temporariamente como um reino de sacerdotes e levar a mensagem de Cristo a todos os homens, a Igreja também marcará o fim do período da graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo ainda nesta era. E com a sua saída, também marcará o início de um período conhecido biblicamente como a angústia de Jacó, mais conhecido como a grande tribulação. Estamos falando do arrebatamento da Igreja. Seja bem-vindo ao canal Anunciando o Plano de Salvação, que tem por objetivo levar você a crescer no conhecimento e na graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É importante que você se inscreva no canal e também acione o sininho notificação para quando você receber a próxima aula, você seja notificado. Ok? Vamos rodar a vinheta e entrar no estudo. De acordo com as Escrituras, a nova aliança feita no sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos ensina sobre o arrebatamento. Arrebatamento é o ato em que a pessoa recebe a Cristo como Salvador pessoal. Permanecendo assim nessa fé, será levada ao céu para um encontro com o Senhor, a fim de que esteja para sempre com Ele. O Senhor Jesus falou sobre este acontecimento no Evangelho de João, capítulo 14, dos versículos 1 ao 4. Vamos conferir. Não se turbe vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, do contrário, já vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E me vou e vos preparo lugar. Virei outra vez e vos tomarei comigo, para que onde estou, vós estejais também. Sabeis aonde vou e sabeis o caminho. Esta é a primeira referência sobre o arrebatamento em toda a Bíblia Sagrada. É importante sabermos que o arrebatamento é um ato iminente por parte do Senhor e que não tem dia nem hora marcados. A certeza que temos é que o arrebatamento marcará a saída do corpo de Cristo, a Igreja deste mundo, para que esteja para sempre com o Senhor. Marcará também o fim do período da graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nesta era, e também marcará um período biblicamente chamado de a angústia de Jacó, mais conhecido como a grande tribulação. Mas a pergunta é esta: dos três grupos que abrangem toda a humanidade dentro da perspectiva do plano de salvação em Cristo, quem participará deste ato glorioso de Deus chamado arrebatamento, além da Igreja? Dos três grupos que abrangem toda a humanidade dentro da perspectiva do plano de salvação em Cristo, a nação de Israel e os gentios não terão participação no arrebatamento, apenas o corpo de Cristo, a Igreja, que será levada para os céus, a fim de que esteja para sempre com o Senhor. Mas existe um grupo que terá participação imediata no arrebatamento por fazer parte do corpo de Cristo, a Igreja, além daqueles que estarão vivos no dia do arrebatamento. Estamos falando de todos aqueles que dormem em Cristo. Em outras palavras, todos aqueles que morreram na fé em Cristo em todas as gerações, desde a nova aliança feita no sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os santos apóstolos nos ensinam a respeito desta doutrina exclusiva para a Igreja de Cristo. Vamos conferir.
Aqui no livro de 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, a partir do versículo 13, o apóstolo Paulo nos ensina dizendo: Não queremos, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus trará com Jesus os que nele dormem. Nestes dois primeiros versículos, o apóstolo Paulo nos ensina, em primeiro lugar, que esta doutrina acerca dos que dormem em Cristo não é dirigida à nação de Israel e muito menos aos gentios, mas exclusivamente aos irmãos, à Igreja de Cristo. E segue nos ensinando que nós, os irmãos, a Igreja, temos que ter um entendimento do que acontecerá com aqueles que dormem em Cristo. No versículo 14, ele nos explica dizendo que se nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou dos mortos, assim também Deus trará com o Senhor Jesus, no dia do arrebatamento, todos aqueles que dormem em Cristo, ou seja, todos aqueles que morreram na fé em Cristo em todas as gerações, desde a nova aliança feita no sangue dele, do Senhor Jesus Cristo. Mas como se dará este acontecimento? Dando continuidade à leitura do capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, a partir do versículo 15, o apóstolo Paulo nos mostra como se dará o arrebatamento tanto dos crentes que estiverem vivos naquele dia, como também os que dormem em Cristo. Vamos conferir. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo 15. Diz assim: Também vos dizemos isto pela palavra do Senhor, que nós, os que vivermos, os que formos deixados até a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porquanto o Senhor mesmo, com grande brado, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que ficarmos vivos, os que formos deixados, seremos arrebatados, juntamente com eles nas nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. É importante prestarmos a atenção na afirmativa do apóstolo quando diz, pela palavra do Senhor. Esta afirmativa tem o mesmo peso de quando o Senhor Jesus Cristo afirmava algo dizendo, em verdade vos digo, ou seja, não há variação de dúvidas, é uma verdade absoluta. Seguindo, o apóstolo Paulo nos ensina que no dia do arrebatamento, os crentes que estiverem vivos não precederão aqueles que dormem. Em outras palavras, no dia do arrebatamento, os crentes que estiverem vivos não serão arrebatados antes que aqueles que dormem em Cristo, em todas as gerações, desde a nova aliança feita no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, ressuscitem primeiro. Depois, os que estiverem vivos serão arrebatados e juntamente com eles, com aqueles que ressuscitaram primeiro, se encontrarão com o Senhor nos ares para que estejam com ele para sempre. Mas ainda tem uma pergunta. Quanto tempo durará o processo do arrebatamento dos crentes que estiverem vivos e daqueles que ressuscitaram primeiro? O apóstolo Paulo nos revela este mistério no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 51. No versículo 51, o apóstolo diz: Eis aqui digo-vos um mistério. Mistério este
já revelado pelo apóstolo. Nem todos morreremos, porém todos seremos transformados num instante, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Porque a trombeta soará e os mortos serão ressuscitados incorruptíveis e nós seremos transformados. Aqui, o apóstolo não apenas reitera como se dará o processo do arrebatamento naquele dia, como também nos diz quanto tempo durará este processo. Ele diz: nem todos morreremos, porém todos seremos transformados num instante, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Aqui o apóstolo se refere aos crentes vivos naquele dia que serão arrebatados num abrir e fechar de olhos e terão os seus corpos transformados em corpos incorruptíveis. E ele continua dizendo: porque a trombeta soará e os mortos serão ressuscitados incorruptíveis. Já aprendemos que primeiro os mortos em Cristo ressuscitam. E aqui o apóstolo está nos dizendo que os mortos em Cristo ressuscitarão já com corpos incorruptíveis. E aí sim, os que estiverem vivos serão arrebatados num abrir e fechar de olhos e serão transformados e receberão também corpos incorruptíveis. E aí sim se encontrarão com o Senhor nos ares, a fim de que esteja para sempre com Ele. É de fundamental importância entendermos que o processo de ressurreição de todos os mortos em Cristo, em todas as gerações, a partir da nova aliança feita no sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, chama-se biblicamente de a primeira ressurreição. E o apóstolo João, no livro do Apocalipse, no capítulo 20, versículo 6, diz: bem-aventurados os que têm parte na primeira ressurreição, porque a segunda morte não terá poder sobre eles.